Oi, colegas. Acabei de ingressar aqui no Instagram da Conamp. Eu tinha esquecido que era pelo Instagram da Conamp, eu estava entrando no meu. Então, peço desculpas aí pelo pequeno atraso. Vamos esperando as colegas chegarem. Vamos mulherar. Carla Araújo, querida. Suemes, obrigada. Flávia, muito obrigada a todas e todos pela participação. Estou já chamando a nossa querida doutora Ivana, dando aí continuidade ao nosso projeto Free Talks. Aguardando a doutora Ivana. Obrigada, colegas. Oi, doutora Ivana. Oi, Tudo vamos bom? ajeitar aqui. Peraí. Desculpa um pouquinho, eu acabei esquecendo que era no Instagram da Conamp, eu estava entrando no meu... Vamos ver se isso aqui vai dar certo. Na altura que eu tô aqui ainda não deu, não. Peraí. E aí, Gabriela? Eu vou bem. E a doutora, como está? Muito bem. Ai, Apesar da pandemia, do pandemônio, você está trabalhando de casa, doutora Ivana? trabalhando de casa e assim como todas as conselheiras e os conselheiros no CNJ. Ah, entendi. E incessantemente, porque De os trabalho. problemas, exatamente, são cada dia renovados, de forma que nós temos vários GTs em andamento, com temas específicos, mas, sobretudo, a questão do virtual. Exatamente. Como é que o sistema de justiça roda no virtual, sem prejuízo ao acesso à justiça, à prestação jurisdicional? O CNJ tem hoje essa grande preocupação. Doutora Ivana, eu primeiro quero agradecer o convite, que a senhora ter aceitado o nosso convite. É um prazer. As duas primeiras mulheres que nós pensamos foi na doutora Raquel Dodge e na senhora para inaugurar essa nova iniciativa da Comissão de Mulheres da Conamp. Quero agradecer o doutor Murrieta, que está nos apoiando nessas iniciativas. Aliás, um apoio inestimável, e nós estamos conseguindo fazer algumas coisas que nós já havíamos pensado antes, e por falta de possibilidade, muitas vezes, de nos encontrarmos pessoalmente, fisicamente, muitas coisas foram sendo postergadas. A quarentena nos trouxe essa possibilidade de união, de maior união, essa comunicação online, uma nova forma de nós nos comunicarmos, e está sendo bom, porque nós conseguimos conectar, nos comunicar e fazer acontecer aí alguns projetos que estavam demorando para sair. Então, receba nossos cumprimentos em nome de toda a comissão de mulheres da Conamp, de todas as nossas colegas, e tenho certeza de todas as mulheres do Ministério Público Brasileiro. Todo mundo conhece a doutora Ivana, mas eu gostaria de ler o mini currículo dela para apresentar a nossa ilustre convidada e nossa querida amiga. A doutora Ivana Farina Navarrete Pena é bacharel em Economia e em Direito, respectivamente, pela Universidade Católica e pela Universidade Federal de Goiás. Procuradora de Justiça titular da 4ª Procuradoria de Justiça do Ministério Público do Estado de Goiás, ingressou na instituição em 1989, tendo exercido a função de promotora de justiça nas comarcas de Alexânia, Formoso, Sanclerlândia, Alexânia, Sanclerlândia, cada nome, né, Gabriela? Niquelândia, Morrinhos e Goiânia. Também atuou por 2 vezes na assessoria parlamentar da instituição e integrou também por 2 vezes o respectivo Conselho Superior. Doutora Ivana foi Procuradora-Geral de Justiça de Goiás por 2 mandatos, quando foi a primeira mulher a presidir o Conselho Nacional de Procuradores Gerais de Justiça. Foi presidente da Associação Goiana do Ministério Público por 4 anos e primeira vice-presidente da Associação Nacional do Ministério Público, CONAMP. Também foi presidente do Conselho Nacional de Direitos Humanos, CNDH, em 2016,
e secretária de Direitos Humanos e Defesa Coletiva no Conselho Nacional do Ministério Público, CNMP. Aqui acrescentam onde fez um excelente trabalho e uma aproximação das mulheres com todo o Ministério Público. Em outubro de 2019, tomou posse como conselheira do Conselho Nacional de Justiça, cargo que ocupa até a presente data. Doutora Ivana, parabéns pelo currículo da senhora. Eu sempre que a encontro digo que não é só uma inspiração, mas também uma demonstração de sororidade, de generosidade, de competência e de resiliência. Como mulher, tendo ocupado todos esses cargos, tendo sido tantas vezes presidente de tantos órgãos importantes, é motivo de orgulho e de inspiração para todas nós, principalmente nós mulheres um pouco mais jovens de carreira, que nos inspiramos na senhora e possamos ter a perspectiva de que sim, é possível estar lá, fazer a diferença, participar da construção da política institucional do Ministério Público e colaborar cada vez mais com a sociedade brasileira. Nós vamos fazer hoje, doutora Ivana, um bate-papo de perguntas e respostas, para que outras colegas e outros colegas possam participar aí da live e para que elas também possam expor aí as perguntas para a senhora. Sobre a trajetória no Ministério Público e caminhada, inclusive no aspecto político institucional até o CNJ. Principais desafios que enfrentou ao longo da carreira como mulher. Aqui vem uma pergunta da doutora Raquel Dodge para a senhora. Por que precisamos de medidas de equidade de gênero no sistema de justiça? Há paralelo entre condição feminina dentro do sistema de justiça e na sociedade? As mulheres são uma minoria? Conte-nos sua experiência nesta área como membro e presidente do CNDH, Secretaria de Direitos Humanos e Defesa Coletiva do CNMP, e agora conselheira do CNJ. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite ao presidente da CONAMP, Murrieta, e à minha entrevistadora, Gabriela Mansur, promotora de justiça combativa, que com relação ao empoderamento feminino da promotora e da procuradora de justiça, que foram a criação da CONAMP, porque ela não existia, a criação é muito recente, e eu quero parabenizar a CONAMP por isso, e também o Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público. Éramos poucas lá em São Paulo, num dia frio, mas a ideia era que essa união se fazia necessária e também uma luta pelo empoderamento feminino e, mais importante, pela equidade de gênero dentro da nossa instituição. A doutora Raquel Dodge, minha dileta amiga, irmã, parceira de ideais, que faz agora essa pergunta, então eu já começo a responder. Os desafios na carreira, eles foram muitos. Na verdade, a mulher dentro do Ministério Público ainda hoje tem, mas há 31 poder-se dizer que isso é uma questão de participação, da mulher desejar participar, e que, então, os bloqueios não seriam institucionais, eles seriam da própria condição da mulher. E poder-se dizer
Não que eu concorde, mas porque muito é dito nesse sentido. Mas, em verdade, é porque as questões internas deste sistema de justiça desequilibrado na questão de gênero, dentro do Ministério Público, dentro do Poder Judiciário também, essa questão não é enfrentada como realmente ela acontece. Então, várias foram as reuniões de que participei no começo da militância classista, como você leu aí. Eu comecei dentro do Ministério Público, sendo secretária da Associação Goiana do Ministério Público, a convite de uma mulher, que era a presidente da Associação Goiana do Ministério Público. Eu não fui a primeira. Inclusive, a GMP teve 5 mulheres à frente na presidência. E a doutora Nilma, então, me convidou para concorrer ao cargo de secretária. Eu concorri. A chapa foi vitoriosa. E já nas participações na CONAMP, percebia como que facilidade alguma havia para que as mulheres, que eram poucas, que estavam na representação classista, tivessem à frente das ações da nossa CONAMP. Então, a questão ficava muito... tal associação tem agora a participação feminina, é uma mulher que está presidindo, a doutora Nilma, mas nada que fosse assim. Vamos, então, entender de multiplicar isso, de saber como podemos ter outras presidentes em outras associações. Não. Pior do que isso. Em alguns ambientes, a questão era colocada de forma a preconceituar mesmo a mulher que ali chegava. O trato nem sempre era aquele igualitário e respeitoso. Mas o MP, sendo a instituição que é, incumbida de promover a igualdade, porque ele é defensor do regime democrático, e não há democracia sem os valores da igualdade e da liberdade. Então, ele vivia essa questão como se ela fosse deixada de lado. Não era pauta naqueles tempos. Os desafios passaram a ser outros, então. Como ampliar esses lugares de fala. E nós podemos sempre, Gabriela, entender que é um desafio você sair de um contexto e transformá-lo pela ação da mulher. Primeiro, chegar naquele lugar de fala. E depois, nele estando, eu já respondo para a doutora Raquel, esse é o maior desafio. E ela também teve. E foi por isso que eu ocupei a Secretaria de Direitos Humanos do CNMP, porque o desafio é, mudando o lugar de fala, mudando o espaço de poder, você fazer, então, o contraponto entre o quê? Oportunidades e constrangimentos. Não mais constrangimentos. Nenhum tipo. Não mais opressão. Mas quando a mulher chega nesse espaço, ela vai ter, então, nesse lugar de fala, sobretudo dentro da nossa instituição, e já respondo a segunda parte. Se há paralelo entre a situação da mulher dentro do sistema de justiça e na sociedade, claro que sim. As nossas instituições, elas replicam a cultura machista, a cultura do patriarcado, a cultura do preconceito. Portanto, quando isso acontece, ela não caminha pela igualdade. Igualdade em quê?
igualdade em dignidade, igualdade em respeito, igualdade em oportunidades. Então, eu creio que nós avançamos muito, mas saio da questão quantitativa, Gabriela. Sim. Não faço essa mensuração de que avançamos muito, porque hoje nós temos numericamente, em alguns MPs, um percentual quase que igualitário, paritário, de ocupação de cargos pelas mulheres. Não faço. Não faço essa mensuração, primeiro, porque o quantitativo na base não tem se revelado aquilo que é necessário para chegarmos aos cargos de poder. Segundo, porque numa análise qualitativa, que foi a que nós fizemos nas conferências, nós vamos ver que sequer nós conseguimos que as mulheres tenham oportunidade nesses lugares de fala de apontar as dificuldades que elas enfrentam. E elas são, para muitos e muitas, invisíveis. E nós precisamos colocar isso à mostra. Então, os desafios são para transformação desse quadro. E eu cito um exemplo de ação transformadora. O Murrieta está aqui conosco. Eu não me lembro se nós tivemos agora em qual edição do Congresso Nacional do Ministério Público. Mas foram várias edições. Pela primeira vez, olha, desde a edição da Constituição para cá, de 88 para cá, com esse avanço democrático, foi a primeira vez, no ano passado, em 2019, no Congresso Nacional aqui em Goiânia, que nós tivemos espaço temático específico para a questão de gênero. Então, parabéns para a CONAMP, essa é uma ação transformadora. A partir daí, você consegue tirar vendas, abrir para a palavra que transforma. Então, eu vejo agora um aspecto que eu já concluo a resposta. Se ainda estamos com essas dificuldades à nossa frente, o que dizer da garantia que temos que dar dos interesses sociais para essa mulher que está lá na sociedade? Nós somos integrantes de uma instituição que é permanente dentro do Estado Democrático. O Ministério Público é uma instituição permanente que detém parcela de soberania. Veja, as mulheres do MP enfrentam essas dificuldades. O que dizer das mulheres negras na sociedade brasileira? O que dizer das mulheres vítimas de violência doméstica na nossa sociedade, nesse Estado democrático? Como é que essa instituição poderia estar potencializada para agir em favor dessa equidade lá fora, se ela exercitasse aqui dentro primeiro? Um grande desafio. Eu concordo, doutora Ivane, eu sempre falo isso, que a maior beneficiária da igualdade nas instituições entre homens e mulheres é a sociedade. Porque a sociedade brasileira quer uma prestação do serviço jurisdicional e do Ministério Público de forma a preservar toda a diversidade brasileira. As mulheres negras, as mulheres, os homens também, mas deve haver essa diversidade. E quando a senhora falou da questão das instituições, eu acabei de fazer uma live agora com umas advogadas e falei exatamente isso, que as instituições, elas são formadas por pessoas. E essas pessoas trazem com elas esses valores que muitas vezes foram aprendidos na infância, foram desenvolvidos, que elas trazem também todo esse aspecto que elas acabam replicando durante a sua atuação no Ministério Público, no Judiciário. Não é que as instituições são machistas, as pessoas que exercem as funções acabam replicando aquilo que elas vêm aprendendo ao longo de suas vidas. E nós somos uma sociedade estruturalmente patriarcal e machista, estrutural e estruturante. E, infelizmente, nós vamos replicando esses comportamentos na nossa atuação profissional. Doutor Ivane, eu gostei muito da frase que a senhora falou. Não há democracia sem os valores da igualdade e da liberdade. Eu anotei aqui depois para nós fazer
padrinho com a foto da senhora e colocar essa frase, porque ela é emblemática para todas as brasileiras, penso eu. Queria cumprimentar aqui a doutora Ivana, a Dulcerita, a Marta Beltrame, a Fernanda. Algumas eu não consigo identificar porque eles estão com os nomes ali embaixo. Acho, mas estão simplificados, eu não consigo ler. Mas eu quero cumprimentar todas as colegas que estão entrando e tem alguns colegas também entrando. Uma pergunta do Dr. José Carlos Neri, presidente da AGMP. Da nossa AGMP. Sim, que ele, inclusive, que fez o congresso no ano passado e convidou também. Eu achei muito importante esse espaço para o debate. Querida doutora Ivana, como vem ocorrendo o processo de implementação da resolução número 255/2018 do CNJ, que institui a Política Nacional de Incentivo à Participação Institucional Feminina no Poder Judiciário? Quais os principais resultados já colhidos? E aqui só antes de a senhora responder, doutora Ivana, a minha irmã, a Domitila Mansur, que é juíza de direito, faz parte de um grupo de trabalho no CNJ, fez a mesma pergunta. Então, fica a pergunta dos dois aí. Olha, o CNJ tem essa questão do empoderamento da mulher dentro do Poder Judiciário como uma das prioridades. O que eu percebi a partir do momento que passei a integrar aquele colegiado? Eles tiveram, dentro do seu mecanismo de pesquisas, que é próprio, um cuidado de fazer primeiro um diagnóstico. Eu ainda não era conselheira, a ministra Carmen foi a responsável pela edição dessa normativa, mas agora o ministro Toffoli dá continuidade. Agora, nós já temos alguns projetos específicos para a questão do empoderamento da mulher. Então, hoje, o Poder Judiciário brasileiro tem em curso uma pesquisa qualitativa que quer saber de 3 questões com relação à participação da mulher. Primeiro, os concursos de 88 para cá. Qual era a formação das bancas examinadoras? Isso porque nós temos que avaliar se desde o ingresso nós já não temos barreiras para a participação da mulher na instituição. Isso é para ingresso. Depois, nós queremos saber dos editais que foram publicados para esses concursos. Qual o teor, o conteúdo desses editais? A questão de direitos humanos, lato sensu, é sempre presente? A questão de gênero, de raça, passou ou não a ser incluída em todos os editais do Poder Judiciário? Inclusive, queremos saber após a Resolução 255. E também nós queremos saber, além da banca examinadora, a comissão de concurso para ingresso. Veja, lá no Poder Judiciário, o sistema é muito similar ao do Ministério Público. Então, nós temos determinadas mulheres e determinados homens que são integrantes da carreira, que são escolhidos para tocar o certame. Qual é a participação feminina nessas comissões de concurso? Ao que consta, o CNJ faz essa pesquisa de forma pioneira no sistema de justiça. Porque tudo isso, nós já projetamos um possível resultado diante do que vivenciamos hoje. Então, nós pensamos, só pode ter sido mais desigual para poder chegar aqui como está. Lá no CNJ, no próprio colegiado, hoje, há
a formação com o maior número de mulheres. E isso tem sido também uma questão que favorece todas as integrantes do Poder Judiciário no país afora. Favorece em quê? Nessa disposição para ocupar espaços. Então, eu creio que como a pandemia trouxe um freio nessa sequência que seria da pesquisa, que seria fazer, a exemplo do CNMP, as conferências nacionais de juízas e desembargadoras no Brasil inteiro. Esse projeto já foi aprovado pela presidência, José Carlos. Então, com o mesmo reconhecimento que a parceria exitosa que aconteceu lá no CNMP, que teve à frente a mulher que era a primeira procuradora-geral desta República, que era a doutora Raquel, e a União Europeia. Então, o CNJ agora, eu estou à frente dessa pesquisa, mas todas as conselheiras integram o grupo de trabalho. Então, nós trabalharemos juntas. Essa é mais uma questão que eu creio que é resultado da 255. Que isso é uma realidade para ser construída. E ela tem que ser construída no CNJ, como tem que ser construída no CNMP. E, para isso, nós temos que transformar. Então, no CNJ, eu não sei se, com a retomada dos trabalhos presenciais, nós vamos conseguir ainda para este ano a realização das conferências. Mas eu, como sou obstinada e destemida, se não for esse ano, vai ser ano que vem. Claro. E vai Esse ser... é um projeto em andamento. Eu acho que hoje é um desdobramento muito objetivo e claro da 255. Então, vocês pretendem replicar no CNJ tudo que foi feito no CNMP com as conferências que nós participamos, é isso, doutora? Sim, inclusive, o termo de cooperação com a União Europeia já foi assinado pelo presidente Toffoli. Que ótimo. As juízas precisam disso e é um momento não só de aprendizado, como de encontro com muitas colegas, trocas de experiências. Muitas colegas que a gente não conhece acaba conhecendo nessas conferências. Porque E outra a... consequência, Gabriela, que eu me lembrei agora, é um efeito direto. A JUF, a MB, que pela primeira vez é presidida pela doutora Renata Gil, por uma mulher, muito legal na história da MB, elas também têm a JUF Mulher, a MB com seu departamento, a Ana Matra, que é também presidida por uma mulher. Então, nesse contexto todo favorável, nós recebemos de pronto o apoio das associações de classe lá no Poder Judiciário. Quer dizer, uma resolução daquela traz a necessidade de ações, porque ela pede ações, as ações estão sendo desenvolvidas e elas estão movimentando as associações de classe, as representações e as mulheres dentro do Poder Judiciário. Sim, e queria ressaltar também que a presidente da APAMAGES, aqui, do Judiciário aqui de São Paulo, da Associação Paulista da Magistratura, é uma mulher, é a querida Vanessa Mateus também, muito amiga nossa, casada com um promotor de justiça. Quero cumprimentar a nossa querida doutora Catarina Gasali, que entrou e nos cumprimentou, a nossa conhecida como a Cata, a gente adora a Catarina, um beijo, Cata. A Ana Tereza também acabou de ingressar, mandando um beijo para nós. Agora uma pergunta da doutora Sônia Maria Demeda Groisman Piardi, procuradora do Ministério Público de Santa Catarina. Sim. Antes da maternidade, a senhora foi procuradora-geral de Justiça e a primeira mulher a presidir o CNPG. Como foi o período em que esteve afastado da política institucional para curtir a maternidade? Optou pelo afastamento em razão da dificuldade de exercer os dois papéis? Olha, Sônia, é a Sônia que pergunta? Sônia. A minha maternidade foi num momento muito atípico. Por quê?
porque eu já tinha 40 anos quando engravidei. O Rogério nasceu, eu já tinha 41. E isso me trouxe numa perspectiva institucional já estabelecida, porque o Rogério nasceu em 2004 e eu tinha deixado a PGJ em 2003, em fevereiro. Logo depois, eu me casei em julho. Tem isso também. Então, a maternidade veio após um casamento nessa idade e um reencontro maravilhoso de amor com o Fernando e o nascimento do Rogério. Mas, assim, tinha deixado a PGJ, mas era integrante do Conselho Nacional de Direitos Humanos. Inclusive, eu estava me lembrando ontem que quando nós fomos discutir dentro dos antigos CDD-PH a questão do aborto de anencéfalo, nós já tínhamos, o Rogério e eu, 8 meses da gravidez. Então, eu continuei na gravidez com a atuação. Depois, quando o Rogério nasceu, aí sim, eu tirei a licença maternidade e fiquei por todo o período com os cuidados exclusivos para o Rogério. No fim da licença maternidade, voltei para as atividades institucionais e voltei ocupando assessoria parlamentar no Ministério Público Goiano, a convite do então Procurador-Geral de Justiça. Quer dizer, foi tumultuado conciliar isso tudo. Tirando o período da licença maternidade, quando eu voltei, felizmente, esse cargo, que era de assessoria parlamentar, me viabilizou os cuidados com a primeira infância do Rogério e segui também atuando institucionalmente. Então, em verdade, foi um conciliar. E foi possível conciliar. E creio que o Rogério fez júri de 20 e tantas horas dentro da barriga da mãe. Isso tudo revela que nós, mulheres, nós somos pautadas nesses novos espaços pela capacidade. O que nós temos que valorizar na perspectiva de gênero é exatamente que a valorização que a mulher, o respeito que a mulher demanda é inerente à capacidade que ela tem de ocupar esses espaços, esses cargos e de fazê-lo de uma forma muito especial. Porque é muito importante a perspectiva de gênero e o olhar feminino e o agir feminino. Eu até ontem estava vendo uma matéria perguntando as nações lideradas por mulheres na pandemia. Qual a razão de terem elas recebido avaliação de maior êxito no combate? O que elas quiseram ouvir? Como elas trabalharam com a questão social? E olha, daí para o que temos hoje no nosso país. Nós não podemos deixar de falar isso. O Ministério Público está assistindo uma crise na democracia. Nós, mulheres do Ministério Público, estamos assistindo várias questões sendo agravadas nessa pandemia no nosso país. Uma crise que tem que ser enfrentada. Um poder judiciário que tem que ser independente, tem que ter do lado um Ministério Público ativo. Um Ministério Público que fale. As mulheres, nesse aspecto, têm
um particular viés de coragem, como o da ministra Carmen Lúcia, que agora, na semana passada, em sessão do Supremo, disse que numa democracia não se abdica de um poder judiciário independente, porque é ele o guardião da Constituição e das garantias democráticas. Então, veja, uma mulher que já ocupou a presidência da Suprema Corte, que num momento como esse tem essa sensibilidade e, ao mesmo tempo, a coragem de dizer: é preciso escancarar essa situação. Como é preciso escancarar esse absurdo da violência doméstica ser crescente num momento de pandemia. Crescente. Como é preciso saber, cadê as políticas públicas? Onde é que elas estão? Onde é que estão as políticas a cargo do Ministério da Justiça? De um país que está enfrentando uma crise democrática e uma crise institucional. Eu faço essa questão da igualdade que você realçou com a questão da liberdade dentro do Estado democrático de direito, fazendo também uma parcela de responsabilidade do Ministério Público. E vi uma nota publicada pela CONAMP recentemente com essa preocupação. Então, duas questões. É manifestar a preocupação. Segundo, adotar a ação. Porque o Ministério Público tem a ação na... Então, nós devemos agir por igualdade, sim. Por maior participação da mulher, sim. Porque isso significa igualdade, significa quebra do que nós assistimos hoje na sociedade brasileira. Uma sociedade tão desigual. Bater palma para essa resposta da senhora. Todas, mas essa senhora jogou luz a duas características femininas que eu entendo importantíssimas e que fazem a diferença. A coragem com a sensibilidade, que faz o que nós nos predispomos a fazer com muita dedicação e com muita perspicácia, doutora Ivana. Eu sinto muito isso e a senhora muito bem representa essas duas características. Tem uma pergunta também, e essa pergunta é de todas nós, da Comissão das Mulheres, não, essa daqui é da Comissão das Mulheres da GMP. Considerando que a senhora foi Procuradora-Geral de Justiça do Ministério Público de Goiás, presidiu o CNPG e é atualmente conselheira do CNJ, ambientes ainda predominantemente masculinos, qual a sua percepção sobre os motivos que impedem ou dificultam que as mulheres, ordinariamente, acessem cargos de poder? Como fomentar o surgimento e o desenvolvimento de novas lideranças femininas? Primeiro, viabilizando a participação democrática. A participação democrática era uma participação de todos e todas. Portanto, ela não é uma participação excludente. A participação democrática ela é aberta. Ela é aberta não só para essa questão que nós estamos colocando aqui. De que maneira, na participação democrática, nós vamos garantir as questões, eu falo, para além da questão de gênero, porque é transversal, a questão de raça. Como incrementar isso? É uma atividade. Portanto, são programas, são projetos, são grupos de estudo. Nós temos que ter a pauta definida. Então, a pauta da participação já democrática, ela é uma pauta de equidade, de abertura. Então, eu indagava nas nossas conferências. Mas isso é difícil, porque vai depender da voluntariedade, não é? Daquelas mulheres em participar dessas ações. Não é tão difícil assim. Por que eu não estabeleço regras também de participação paritária? Como assim? Eu
eu posso convocar uma Assembleia Geral Extraordinária, minhas colegas da GMP, e propor uma mudança de estatuto. Para dizer o quê? Para dizer que para uma chapa ser inscrita, ela deve ter um número de participantes com a questão de gênero paritária. Pronto. São 12 integrantes da chapa, a participação tem que ser metade de mulheres e de homens. Isso é possível? Claro que sim. E eu estaria trazendo para uma questão estatutária, portanto, institucional, na veia, Claro. a questão da paridade. Pronto. Não tem como cogitar. A chapa que não viesse com esse requisito não teria inscrição. Olha, o CNDH é um modelo brasileiro muito interessante. A mesa diretora do CNDH, que é o antigo CDDPH, ela é paritária. Ela é composta de 6 integrantes. Ela é paritária em gênero, então, 3 homens, 3 mulheres. Ela é paritária em representação, poder público, sociedade civil. E ela é paritária no exercício do mandato. Metade do mandato, sociedade civil, metade poder público. Então, esses passos estruturantes de mudança, eles têm que ser dados. E sem retrocesso. Lembrar que em matéria de direitos humanos, o que você não admite, Pacto de São José da Costa Rica, é o retrocesso. E veja, no Brasil atual, quanto retrocesso nós temos assistido. Veja, o enfrentamento à tortura no nosso país, de tantas mortes por ações policiais, ele está absolutamente desmontado. Uma política pública. Os peritos que ali atuam perderam o cargo. E eu falo disso para mostrar que, do mesmo jeito que você pode alterar estruturas e abri-las, você pode também fechá-las. Então, o que a GMP pode fazer é o que a PMP está fazendo. Um grande abraço para o presidente da GMP, meu amigo Paulo. Me mandou aqui uma mensagem. Eu vou divulgar. Outras associações também. A possibilidade, colegas da GMP, desses encontros serem temáticos, não serem apenas festivos. Não vamos confundir as coisas. Como o nosso Movimento Nacional de Mulheres do Ministério Público, Gabriela, ele tem que ser fortalecido por desenvolver ações igualitárias. E a sociedade, ela vê esses exemplos como referência, ou positiva ou negativa. Então, se a partir do próprio Ministério Público a mulher se empodera e ela tem esses espaços e isso repercute, nós vamos ter avanços. Doutora Ivana, não é uma crítica não a ninguém, mas eu percebo assim, nós criamos os organismos de mulheres dentro das associações, inclusive em São Paulo foi a primeira diretoria da mulher da Associação Paulista do Ministério Público, e agora é uma diretoria eleita, então necessariamente haverá mulheres na diretoria, e é algo que os presidentes, os últimos presidentes das associações, doutor Felipe Locke, doutor Molineiro e agora o Paulo Penteado, estão respeitando isso na composição das chapas. Mas o que eu percebo é que muitas vezes nós somos lembradas quando é o Dia Internacional da Mulher, ou quando é para fazer uma confraternização de mulheres. Nós queremos participar da construção da política institucional, na discussão dos temas, na necessidade, por exemplo, de políticas públicas, todas as matérias. E aí eu vou fazer uma pergunta para a senhora, doutora Ivane, até eu já vi algumas discussões sobre isso. Pergunta da Gabriela Mansur. Como desmistificar a mulher
promotora de justiça da causa da violência contra a mulher. Por que eu pergunto isso? Porque parece que a promotora de justiça só atua nas questões atinentes à violência doméstica, à violência contra a mulher. E nós temos colegas que estão à frente de vários outros temas, em várias atuações, não só do Tribunal do Júri, mas como crime organizado, a questão da saúde, a questão da infância, investigações aí de crimes digitais. Eu queria saber da senhora uma sugestão. Como desmistificar a mulher promotora de justiça da causa da violência doméstica? Gabriela, fazendo o inverso. Eu gosto sempre do de trás para frente, do contrário senso. Primeiro, o leque de atribuições do Ministério Público, ele é amplo para homens e mulheres. Portanto, nós tivemos já, em tempos de dificuldades institucionais, campanhas, projetos para dar à sociedade essa visibilidade da gama de atribuições do Ministério Público. Nós estamos falando de MP aqui, não é isso? Pois bem, a mulher dentro do MP que atua no combate à violência doméstica, como você, brilhantemente, ela vai ter um cenário que ele tem uma premissa de ligação direta com o quadro de violência que ela combate. Essa premissa e estudos no Brasil e no mundo já chegaram, ela vem da igualdade. Veja, aonde eu vou colocar o foco? Lá na ponta, onde as mulheres enfrentam remuneração inferior, exploração no trabalho doméstico, eu vou ter uma situação desigual, que é a premissa, que vai gerar situações de violência mais constantes e crescentes. Gabriela, de que forma, então, nós devemos tratar para não ter... Eu até acho que não tem, mas se você atua, você deve ter outras referências para colocar isso. Como é que eu vou não ficar com aquilo como uma questão pré-estabelecida para a mulher do MP? Ou senão, a mulher do MP é aquela que o destaque que ela ocupa é lá no combate à violência doméstica, é o que você está querendo dizer. Eu tenho que fazer paralelos com aquelas outras atribuições do MP que são complementares. Inclusive essa, de trabalhar em defesa do regime democrático. Inclusive essa, de dar voz a questões que não estão sendo colocadas dentro do que é a política pública nos mais diversos campos no nosso Brasil. Então, eu acho que esse desafio é de lá para cá. A própria promotora, como você está tendo essa preocupação, que ocupa esses locais, ela tem que fazer elos institucionais. Porque quando o Ministério Público ele se fortalece, ele não se fortalece para as suas lutas internas. Não. Quando o Ministério Público se fortalece em igualdade, em abertura, em ações concretas e eficazes, ele se fortalece para a sociedade, para a democracia. E daí que eu não aceito colocarem que essa questão de gênero é uma questão que nós mesmas estamos criando. Não, não, não. Isso é dever constitucional. Lidar com a dignidade da pessoa humana, lidar com a garantia de equidade é dever constitucional do promotor e da promotora, do procurador e da procuradora. E se não fazemos, devemos fazer. E eu me referi aqui, na pergunta anterior à sua, ao apoio que você teve da
presidência da PMP, para uma questão que lá, olhe bem, São Paulo tem o maior MP estadual e nunca teve uma procuradora-geral. Hoje tem uma corregedora, que acabou chegando aonde? A presidência do Colégio Nacional de Corregedores. Abriu, ampliou, mas nós temos que ampliar mais. E querer entender. É a mesma abertura que em São Paulo não tem para promotores e promotoras concorrerem ao cargo de PGJ. Nisso, eu quero fazer uma saudação muito especial ao presidente da minha GMP, ao doutor Zé Carlos Miranda Neri. Ele aguardou a CONAMP deliberar, sabia que isso ia depender de uma ação da diretoria, pois concretizou. Hoje as colegas aqui, que eu estou vendo todas aqui, que são da comissão da GMP Mulher, já pensam como agir. E passa por isso que você colocou. Como agir para tratar a instituição como uma instituição verdadeiramente aberta e igualitária. Não é? A senhora citou a doutora Tereza Exner, e eu tenho aqui uma pergunta da doutora Tereza Exner, nossa corregedora-geral de São Paulo, e também da doutora Liliane Mercadante, procuradora. Nossa! Isso. Conheço muitos anos. Nós adoramos a doutora Liliane e elas mandaram perguntas para a senhora. Então, eu vou fazê-las conjuntamente, porque nós temos só 8 minutos aí para terminar. Tem também perguntas da Dulcerita Alves, e ela depois pediu para a senhora ensinar como fazer o TikTok, tá? E ela falou que se eu não perguntar... o TikTok, tem que chamar o Rogério. E nós temos também a pergunta do Dr. Manuel Murrieta e a pergunta da Fernanda Balbinotti, que é aí de Goiás. E ela que me ajudou a fazer esse roteiro, então queria agradecer muito a Fernanda, que está apoiando demais e fazendo um trabalho excepcional, juntamente com todas as mulheres da Comissão de Mulheres da CONAMP. Da doutora Tereza Exner. Doutora Ivana, receba meu respeito e meus cumprimentos. Indago, no seu entender, qual significado concreto terá a defesa dos interesses sociais e individuais indisponíveis em uma sociedade impactada por tantas transformações econômicas, sociais, comportamentais, sanitárias, demográficas e outras? Obrigada, e ela manda abraços para a senhora. Doutora Tereza, eu vejo que a senhora fala do quadro atual. Primeiro, como o MP vai direcionar ações sem conhecer esse quadro social de perto? Primeiro, escuta. Participação social também nas ações do Ministério Público. Mais do que nunca. Nada pode ser estabelecido com relação aos interesses sociais de cima para baixo. Segundo, garantia, defesa dos interesses sociais e dos individuais indisponíveis e difusos e coletivos caminha junto com zelar pelo efetivo respeito dos poderes pelas políticas que garantam esses direitos. Também missão do MP. Doutora Tereza, eu acho que nestes tempos, mais do que nunca, nós devemos fazer assim, essa forma de atuar. A defesa dos interesses sociais, conhecendo as necessidades sociais, em tempos tão difíceis, sobretudo, onde tudo é novidade, onde a crise é enorme, e onde aí eu vou tratar de políticas públicas, que são essas que ela colocou na pergunta, de saúde, de educação, as ações sanitárias. Como é que eu vou tratar com uma sociedade se ela não tiver balizas a partir das instituições e dos poderes constituídos? A sociedade demanda essas balizas. E essas balizas não estão nem acima nem abaixo da lei, da Constituição e das leis. Nós estamos ali.
com um quadro posto para exercer essas duas atribuições. Perfeito. Obrigada. Da doutora Liliane. Doutora Ivana querida, a quem conheci quando era presidente da Associação Goiânia do Ministério Público. E depois vi ocupar cargos tão relevantes como a Procuradoria-Geral de Justiça de Goiás. Tenho a honra agora de acompanhar sua atuação no CNJ. Parabéns, sua personalidade cativante sempre nos contagia. Neste momento de pandemia, em que houve nítida sobrecarga de trabalho, as mulheres trabalhadoras, entre elas promotoras, juízas, advogadas, todas premidas pela movimentação judicial e por seus afazeres do no qual se incluiu o acompanhamento do homeschooling, eu indago. Há perspectiva real de maior igualdade entre homens e mulheres? Como a senhora vê o trabalho remoto, tal como se instalou neste momento? Veio para ficar? Um grande abraço, é sempre um prazer ouvi-la. Recado da doutora Lili para a senhora. Lili, eu acredito sim na caminhada pela promoção da igualdade. O que aconteceu nessa questão do home office nos tempos da pandemia em relação à mulher? A nós, mulheres promotoras, procuradoras, com o dia inteiro em videoconferências, em processo virtual, processo eletrônico, aconteceu que a desigualdade, inclusive dentro das nossas famílias, ficou realçada. Ela tem toda a razão. Então, já há números de que a criança dentro da casa, porque não há aulas presenciais. Então, a mulher mãe com a demanda ali, dentro da casa onde ela é a mulher procuradora, aonde os afazeres que são domésticos, se não forem divididos, eles serão sobrecarga para ela. Então, isso, nós vamos voltar lá onde a doutora Raquel fez a primeira pergunta. Então quer dizer que há paralelos entre a questão da mulher da sociedade e a questão da mulher do MP? Claro que sim. Então, nós temos que quebrar essas barreiras dessa sociedade patriarcal machista. E eu devo dizer que aqui em casa somos o Fernando, que trabalha no setor de energia e, portanto, demanda a presença dele. Ele não fica aqui todo dia, porque o trabalho dele ainda é daqueles de risco, porque é presencial. O Rogério, que está no primeiro ano do ensino médio, tudo novidade, com aula virtual, aqui dentro de casa. E eu, que trago tudo do CNJ aqui para casa. Então, se colaboração não houvesse, Perfeito. É evidente que seria realçada essa questão colocada pela Liliane. Então, as mudanças que nós temos que fazer para chegar, se eu realmente acredito, eu acredito. Eu acredito porque eu sei que é possível transformar. Perfeito. E se é possível transformar para a prevalência de outras circunstâncias, não é? Sim. E essa situação que a senhora colocou, eu tenho visto, doutora Ivana, esse realce, e eu digo que ficou escancarada essa desigualdade com a pandemia, porque dentro de casa isso se expressou, nós temos aí o aumento da violência contra a mulher. É daí que vem, desses conflitos familiares, de relacionamentos muitas vezes que eram apenas abusivos e passaram a ser relacionamentos violentos com o aumento da violência contra a mulher no Brasil. Também, né? Vem do desgaste, exato. Só do Brasil, um fenômeno mundial o aumento da violência contra a mulher. Doutora Ivana, temos aqui algumas outras perguntas, mas nós já vamos acabar encerrando e eu não quero terminar sem ler um comentário que veio aqui para a senhora. Mãe, você é como você foi fazer um júri comigo na barriga?
do seu filho, Rogério Farina. Eu não queria terminar a live sem deixar essa mensagem. Pessoal, estou esperando a doutora Ivana entrar novamente para nós nos despedirmos dela. Ah, entrou, doutora Ivana. Ainda que as pessoas tenham saído, fica gravado depois uma despedida da senhora, uma palavra final, e já deixando aqui os nossos agradecimentos e o encantamento cada vez maior pela senhora e por tudo que a senhora faz e representa para nós, mulheres do Ministério Público e de toda a sociedade. Eu acabei de postar um agradecimento, porque na hora que eu vi que o tempo cortou, eu falei, eu tenho que agradecer. Aí eu disse que eu tinha que deixar registrado meu melhor agradecimento. A você, Gabriela, a Murrieta, o nosso presidente da CONAMP, a todas e todos que participaram. E eu gostei muito do nome. Veja, nada é sem razão. É Free Talk. Sim. A liberdade que nós falamos lá no começo. Freedom. Então, eu creio que nós temos que trabalhar por isso dessa forma. Com ações, com união de esforços e, sobretudo, fazendo mais alta a voz da mulher do MP. Que bom que a senhora captou Free. Captei! Bom. Coisa de mulheres. Essa comissão de mulheres da CONAMP, eu agradeço a todas as minhas colegas pela confiança em me autorizar a conduzir essa live, doutora Ivana. E sabemos que estamos fazendo um trabalho diferenciado, nos aproveitando aí da quarentena e dessa inovação que foi possível aí inventar algumas ideias para nos aproximarmos. Para terminar, doutora Ivana, eu vou fazer um ping-pong com a senhora. Eu falo uma palavra e a senhora fala com uma palavra o que significa uma palavra, uma frase, o que significa isso para a senhora. Justiça. Um ideal. Ministério Público. Toda a minha trajetória de atuar pela justiça foi possibilitada dentro do Ministério Público. Brasil. Brasil de hoje grita por nós. Mulheres. Homens. Família. Essência. Amor, essência. Porto Seguro. Amor. Família. Rogério, Fernando, o amor da minha vida. Medo. Não conjugo essa palavra. Felicidade. Essa eu dou graças a Deus. Acho que tem que ser uma busca constante e sempre em conjunto. Agora, a última palavra, que é o que a senhora representa para nós. Adelante. Adelante. Adelante tem que ter esse sentido de não admitir nada de retrocesso. Para frente. E o adelante, que aqui eu me refiro, é da canção de protesto. El pueblo unido jamás será vencido. E numa altura da música, ele grita, adelante. Essa... Adelante. Doutora Ivana, a senhora, com essa palavra, nos motiva todos os dias a lembrar da senhora também, que é muito importante. E agora, eu te pergunto, free. Liberdade. De ser o que quiser ser, a liberdade de ser feliz. Agora eu vou perguntar uma curiosidade para a senhora. Eu quero entender esse reencontro amoroso do Fernando, que a senhora é apaixonada por ele. Nós vamos ter que fazer... Ele está aí, eu queria conhecê-lo, porque eu não o conheço. Ele está aqui. Eu gostaria de conhecer o Fernando, porque a doutora Ivana fala do amor da vida dela, desse reencontro.
E para ser casada com uma mulher como a senhora, deve ser uma pessoa muito especial. Ai, olha lá, o filho que estava na barriga do júri. Aqui, chega, Rogério. Oi, Rogério. Você ensinou sua mãe a fazer TikTok, que a gente viu. Ensinei. Ensinou. Legal. Aqui o Que Fernando. família linda, que família linda. Gabriela, esse reencontro amoroso, a gente precisava de mais umas 3 lives. Ah, então depois a gente marca. Ai, mas vocês formam um casal lindo, uma família linda. E a senhora sempre fala do Fernando, desse reencontro amoroso, então eu quis conhecê-lo. Pronto. Obrigado, viu, gente? Parabéns para a doutora Ivana. Obrigada, Gabriela. Muito obrigada. Um beijão, um beijão. Fiquem com Deus. Nós todos e todas.